Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui, também através das redes sociais e da TV Câmara, uma saudação especial ao nosso vereador de Farroupilha, Darlan de Jesus, que está aí, né, participando conosco aí da sessão. Obrigado pela presença. E eu vou trazer uma questão aqui, até puxando um pouco do assunto que foi falado tanto pelo vereador Lucas quanto pelo vereador Eloy, que é a questão da segurança no nosso transporte coletivo, né? Que foi falado, então, nas outras cidades, como está funcionando, e a questão aqui de Caxias do Sul, né? Que foi manchete aí do Leo V na semana passada, que a polícia investiga estupro de adolescente na EPI Migrante em Caxias do Sul. Então, foi ventilado em várias páginas, e após o Leo V fez uma reportagem sobre isso, a polícia está investigando, né? E a gente vai aguardar essa investigação, mas a gente não pode se furtar de falar sobre o assunto, porque o assunto é grave. E aqui eu faço, né, um paralelo com a nossa guarda municipal. A gente falou lá no dia 1º de abril da questão da guarda municipal nas escolas, a importância de termos guardas municipais nas escolas. E aqui eu trago a importância de ter a guarda municipal não só nas nossas escolas, nas nossas EPIs, que tem espaço, inclusive, para isso. A gente fez foto, a guarda municipal tem espaço, porém, não tem ninguém lá de guarda, né? Fixo lá, principalmente falando na questão dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? Que tem que frequentar a EPI, porque ela faz o deslocamento, então, seja para a escola, para a faculdade, para outros lugares, as nossas mulheres e os nossos idosos. Precisamos pensar, né, em alternativas aí do governo municipal, fazer o chamamento dos guardas municipais, tanto prometido na eleição municipal, e que a gente vê dia a dia na nossa cidade a importância de ter isso realmente nas nossas escolas, nas praças e parques, mas também nas nossas EPIs, falando da questão do transporte coletivo. Seu a parte, vereadora Andressa. Quem pediu primeiro? Iago, vereador Iago. Parabéns pela iniciativa e por trazer um tema, né, que é segurança, né? Sem a segurança a gente não consegue fazer as outras coisas, porque primeiro a gente basta estar vivo. E o que ocorreu ali não foi, às vezes, um episódio isolado. Às vezes a gente vai ver, ocorre outros diversos crimes parecidos, e muitas vezes as pessoas não têm medo, né, de ir até a delegacia. Dois motivos. Um acha que não vai dar em nada, e o outro por medo, né, da própria segurança. Quando eu protocolei como suplente ali uma indicação para o executivo para ter o Patrulha Pet, né, uma viatura especializada da Guarda Municipal para cuidar dos maus tratos. Aí o César, creio que foi o César que me mandou um áudio ali, falando que eles já cuidavam das praças, dos parques, das escolas, dos EPIs, 2 minutos de áudio, que ele não, né, eles falam que não tem como abranger essa responsabilidade que na época eu havia solicitado. Então aqui é um EPI, eles teriam que cuidar isso aqui, tá? Mas eu acredito que o servidor, o guarda municipal que está no dia a dia, como depois na sequência eu vou falar sobre 2 que me auxiliaram, eles fazem a parte deles, né? Eu acho que tem que chamar os aprovados e colocar o pessoal mais atuante na rua, né, patrulhando, fazendo a sua parte, mas também usar a tecnologia para ver esses casos. Por exemplo, se tivesse um reconhecimento facial, quem sabe ali, né? Claro que o reconhecimento facial, vereador Daiane, é uma grande polêmica, mas se tivesse câmeras ali e o pessoal auxiliando, mais câmeras, né, talvez teria evitado esse crime que aconteceu ali contra uma jovem, né? Então, a câmera não é só dos amarelinhos, dos pardais, da câmera 360 do carro dos amarelinhos que anda com o pessoal multando, tem que ter câmera para evitar esse tipo de coisa também. Seria isso. Obrigado. Isso mesmo, vereador Iago. E a partir desse relato, né, dessa adolescente, enfim, a gente verifica vários outros relatos que as pessoas não vão até a Brigada Militar, não fazem a questão, não vão na delegacia fazer o relato, mas a gente tem várias situações que aconteceram, por exemplo, na comunidade de Anarrec, que eu tenho recebido, né, nas proximidades das escolas. Então, algumas situações de
homens, enfim, né, tentando ali pegar meninas adolescentes. Então, isso é muito preocupante e a gente tem que pensar em alternativas para isso, com maior policiamento, com a maior questão da guarda municipal, principalmente porque são patrimônios públicos, né, e que devem ser cuidados e zelados pela guarda municipal. Também a questão de câmeras e tudo mais que isso envolve. Seu a parte, vereadora Andressa. Vereadora Daiane, lhe parabenizar por ter trazido o tema. Eu ia falar sobre isso no final do pequeno expediente, mas aproveitando que a senhora trouxe de forma oportuna, dizer que como é complicado ainda os espaços públicos para as meninas e para as mulheres. Então, quando vi aquela notícia, fiquei muito triste, porque se tratava de uma adolescente e falamos, e a gente pode verificar que era um espaço público, então a gente fica pensando, né, como que ninguém viu, como que não havia, enfim, várias questões vêm na nossa cabeça. Mas a questão é que a gente precisa prevenir essas coisas, e para prevenir precisa ter policiamento, precisa ter ali a guarda cuidando do espaço, que é um espaço público. Então, que a gente possa, sim, ter efetivo para que a guarda cumpra o seu papel de estar nos locais públicos e prevenir para que essas coisas não aconteçam com as nossas crianças, com as nossas adolescentes, mulheres, enfim, com qualquer pessoa. Mas a gente sabe que as meninas ainda sofrem muito isso. Isso é um absurdo, a gente não pode tolerar de forma nenhuma. Isso mesmo, e a gente sabe que depois de colocado ali na rede social, muitas pessoas vêm com juízo de valor. Será que realmente aconteceu? Se não aconteceu, gente, vai ser investigado pela polícia. O que a gente está falando é que precisa ter guarda municipal, precisa ter segurança para que coisas como essa não aconteçam. Se aconteceu, não poderia ter acontecido e não precisa acontecer mais para que a gente venha aqui falar. E com isso, eu quero passar um videozinho rapidinho. Eu gosto de passar os vídeos da campanha eleitoral, né, do nosso prefeito, véspera de num debate da Rádio Gaúcha, né? Já está autorizado o chamamento de 70 novos guardas a partir de janeiro do ano que vem. E eu quero lhe perguntar qual o seu projeto para essa área de segurança, que é uma área tão sensível e que lida com o que é mais sagrado, a vida das pessoas. E aqui eu quero dizer, janeiro não é janeiro do ano que vem, foi falado na eleição de 2024, então foi falado no debate da Rádio Gaúcha que em janeiro deste ano ia ser chamado os guardas municipais. Quero dizer que o prefeito continuou o mesmo, gente, não mudou de prefeito para ter uma mudança de posicionamento, a gente continuou com a mesma gestão. Então a gente está pedindo a nomeação dos 70, no mínimo, a gente já sabe que já está falhando a questão, já precisa de mais, mas no mínimo 70 guardas municipais na cidade de Caxias do Sul. A gente fez um debate muito lindo, muito emocionante, aqui no dia 2 de abril, depois do ataque à professora na escola João Desorze. A gente fez audiência pública sobre o assunto, veio o secretário de Segurança Pública e nos disse que ia fazer o chamamento, que era só o prefeito autorizar, e parece que nada aconteceu. Ou estão sentados nesse processo, como foi dito até que falaram, né, que tem gente sentada no processo aí do chamamento dos guardas. Então eu quero fazer um chamamento aqui. Prefeito municipal de Caxias do Sul, prefeito Odilode Domênico, vice Edson Nespolo, secretário de Segurança Pública, né, o nosso delegado Paulo, chamem os 70 guardas municipais que estão aguardando aí esse chamamento. Precisamos da guarda nas nossas escolas municipais que estão aí clamando por segurança, e a gente viu isso no mês de abril, no mês de maio, após quando teve a questão das greves e das paralisações. A gente precisa nas EPIs, na estação de transbordo da nossa cidade, tanto a EPI Imigrante quanto a EPI Floresta, e também nas nossas praças e parques. Esse chamamento é urgente, a gente precisa dos guardas municipais aí patrulhando e também fazendo a questão do patrimônio público, onde tem realmente o nosso patrimônio, que são as pessoas, né? A gente não precisa que situações como dessa adolescente ou da professora Aline aconteçam seguidamente na nossa escola, na nossa cidade, para que a gente traga isso na tribuna. A gente precisa efetivamente que o governo municipal, né, se preocupe realmente com segurança pública e faça a nomeação dos guardas municipais no nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço do